O nosso trabalho é sobre endometrite em égua. Elaboramos uma aula em slide onde vamos apresentar para vocês. As endometrites nas espécies equinas são consideradas como uma das causas mais frequentes de infertilidade, acarretando um grande prejuízo na área equina. Espermatozoides são depositados no interior do útero devido à característica anatômica da cervix da égua. O volume ejaculado é alto e a ejaculação acontece em jatos. Este aspecto, associado com características fisiológicas da égua, faz com que ocorra maior predisposição das éguas às endometrites. O índice de prenhez de éguas com endometrite é muito inferior ao das éguas rígidas. 25 a 60% das éguas com problemas de fertilidade. Dos casos, 50% são causados pelo agente Streptococcus ou epidérmicos, e os outros 50% são causados por cobertura, inseminação artificial e pela idade. O útero é composto por 3 camadas, o endométrio, o miométrio e o perimétrio. O lúmen uterino ele tem uma mucosa que é revestida por células epiteliais que variam de cúbicas a cilíndricas altas. Logo abaixo do epitélio está a lâmina própria, dividida em estrato compacto, que é formado por muitas células do estroma e capilares, e em estrato esponjoso, que tem em sua composição algumas células do estroma, artérias, veias, vasos linfáticos e também as glândulas endometriais. A camada é rica em vasos e pobre em glândulas, que fica entre o endométrio e o miométrio, e o estrato subglandular. O miométrio é formado por uma grossa camada circular interna e uma fina camada longitudinal externa, e entre elas está o estrato vascular. Sobreposto ao miométrio está o perimétrio, que tem em sua composição tecido conjuntivo frouxo, vasos e nervos, coberto por mesotélio peritoneal. A endometrite é a inflamação aguda ou crônica do endométrio. Pode ou não estar associada a uma infecção bacteriana. A presença de fluido, bactérias e produtos inflamatórios pode prejudicar o transporte espermático e a fertilização, ocasionando uma possível incompatibilidade de sobrevivência do embrião. A inflamação persistente do endométrio geralmente ela resulta em luteólise prematura e perda embrionária, por conta da alta concentração de prostaglandina. As éguas elas podem ser divididas em dois grandes grupos, as éguas susceptíveis e as éguas resistentes. O que vai dizer é se ela tem a capacidade dos neutrófilos fagocitarem os agentes bacterianos e a capacidade da sua musculatura uterina de contrair e eliminar mecanicamente o conteúdo em até 96 horas. As éguas resistentes, elas respondem à invasão bacteriana com um mecanismo de defesa altamente eficiente, assim fazendo com que as bactérias introduzidas no útero durante a cobertura ou parto sejam eliminadas após poucas horas. Porém, as éguas susceptíveis apresentam endometrite devido a algumas falhas desse sistema de defesa e por isso o organismo contaminante se estabelece produzindo inflamação e transformando o ambiente uterino em um ambiente desfavorável à gestação. Os mecanismos de defesa físicos, celulares e humorais, eles estão envolvidos na resistência contra a inflamação uterina persistente na égua. Alguns fatores contribuem para o acúmulo de fluido intrauterino, dentre eles podem ser o atraso na clearance mecânica via cervix e também uma possível redução da drenagem linfática que é controlada pelas contrações miometriais. As éguas suscetíveis à infecção uterina crônica demonstram atividade miometrial reduzida durante o pico da resposta inflamatória e uma diminuição da eliminação dos produtos dessa inflamação em 96 horas após a infecção. Este acúmulo de produtos da inflamação no útero das éguas susceptíveis parece provocar um efeito prejudicial na fagocitose, o qual resulta em uma infecção uterina persistente e subfertilidade. A falha reprodutiva é devida a um ambiente uterino incompatível com a sobrevivência do embrião ou da liberação constante de prostaglandina 2-alfa devido à inflamação, o que leva à lise de corpo lúteo e à falta de níveis de progesterona necessária para a manutenção da prenhez. A endometrite persistente pós-cobertura, ela é uma afecção que acomete uma parcela significativa das éguas que estão em problemas de reprodução e após a cobertura ou feita a inseminação artificial, é fisiológico que ocorra uma inflamação no interior do útero a fim de promover a limpeza uterina e a drenagem dos debris celulares e contaminantes.
As éguas que são susceptíveis, elas vão permanecer com o acúmulo desse líquido uterino e elevado e filtrado no neutrofílico no interior do útero por mais de 40 horas após o contato com o sêmen. A endometrite por doenças sexualmente transmitíveis, ela é mais conhecida como metrite contagiosa equina. Essa infecção, ela tem como agente etiológico a bactéria Tylorella equigenitalis e algumas cepas de outras bactérias como a Klebsiella pneumoniae e a Pseudomonas aeruginosa também podem causar esse tipo de endometrite, porém elas são mais raras. Os garanhões, eles são carregadores assintomáticos dessa doença e as éguas infectadas, elas geralmente apresentam sinais clínicos de 2 a 10 dias após a cobertura. A metrite contagiosa ela é causa de temporária, porém ela tem um decréscimo nas taxas de concepção do animal. E algumas éguas elas não apresentam sinais da endometrite e outras apenas uma temporária redução na fertilidade. A endometrite crônica, a contaminação ela pode ser espontânea, quando a égua estiver no estro, ou por defeito de conformação perineal, ou no momento do parto, ou no manejo, ou mais comumente, como causa, durante a inseminação ou cobertura. Ela é uma infecção complexa e envolve participação ativa de todos os mecanismos de defesa uterina. As éguas com as defesas uterinas funcionais, elas são capazes de eliminar a contaminação bacteriana de 36 a 48 horas. E é necessário realizar uma cultura endometrial bacteriana ou fúngica positiva associada à presença de polimorfonucleares para o diagnóstico. E os agentes mais comuns que causam essa endometrite é o Streptococcus epidemicus e a Escherichia coli. A endometrite crônica degenerativa ou a endometriose, ela é definida como uma ativa ou inativa fibrose endometrial periglandular ou do estroma, incluindo alterações glandulares com lacunas fibróticas. O primeiro sinal é uma morfologia atípica e diferenciação funcional de células do estroma endometrial periglandular. É um processo degenerativo que pode ocorrer em função da idade, podendo ser agravado pelo número de aparições ou também podendo ser causado devido a decorrentes endometrites agudas e o uso de agentes irritantes e infusões uterinas. Devido a alguns fatores, as éguas são predispostas a infecções uterinas e esses fatores incluem um longo período de cio, uma cervix que é relativamente fraca como barreira contra a invasão bacteriana e a ejaculação, o grande fluxo, de ejaculado e a potência do garanhão durante a cópula, com formação perineal, idade da égua também e a posição do útero. Dentre os sinais clínicos, nós temos presença de secreção pela comissura ventral vulvar e aumentado de volume são indicativos de inflamação uterina. No exame com espécula é notável a presença de exudato na vagina. Com a utilização de ultrassonografia também é possível observar áreas hipoecogênicas no lúmen uterino, referente ao acúmulo de fluido inflamatório contido neste. E também alguns casos de endometrite onde a égua não apresenta alterações ao exame clínico, e nesses casos a principal queixa do histórico reprodutivo da égua é o retorno repetido ao cio ou morte embrionária. Nessa primeira imagem a gente consegue ver que ao palpar a égua, olha o tanto de secreção que tem na mão dele aí, do veterinário. Tem bastante, dá pra ver, típico de endometrite. E nessa segunda imagem, dá para ver uma conformação anormal da vulva. A endometrite égua pode ser diagnosticada macroscopicamente e microscopicamente. Macroscopicamente, a gente está falando da palpação retal. A gente vai avaliar na palpação retal os espaçamentos do endométrio e tônus uterino também. Mas para um diagnóstico mais eficaz, podemos submeter esse animal ao exame histopatológico das células epiteliais do endométrio. Nesse exame histopatológico, iremos avaliar e procurar neutrófilos em grande quantidade e pequena quantidade. Podemos encontrar também necrose do endométrio. E com essa necrose, a perda do endométrio pode causar a incapacidade de sintetizar
a PGF-2-alfa, que é a prostaglandina. O que acontece? Isso vai acontecer a persistência do corpo lúteo, tanto em égua quanto em vaca. A endometrite, ela se restringe bem ao útero, ao endométrio. Por isso, a palpação retal da parede do endométrio tem pouco valor sendo sozinha, isolada. A gente precisa de ter mais auxílios, ferramentas para poder chegar num diagnóstico de endometrite. A ultrassonografia, ela auxilia muito nessa questão. Por quê? Porque a gente consegue visualizar o líquido uterino dentro do endométrio. Então, ela ajuda bastante. E a vaginoscopia também ela é muito boa em relação a estágios do ciclo estral, verificações de patologias de cérvix, anatomia de cérvix, ou inflamações, hiperemia da mucosa, presença de exudato. Isso tudo a gente consegue observar na vaginoscopia. O tratamento terapêutico das endometrites inclui o uso de imunoestimulantes, os quais aumentariam a imunidade local, favorecendo a recuperação dos animais, e a aplicação de antimicrobianos por vias sistêmicas ou por infusões uterinas. A associação da clindamicina à gentamicina vem sendo utilizada como padrão ouro no tratamento da endometrite puerpal desde 1979, quando se confirmou que a eficiência desse esquema era superior ao que utilizava a penicilina G e a gentamicina, devido à ineficácia deste último em eliminar espécies de bacterióides. A gentamicina ela faz parte do grupo de antimicrobianos dos aminoglicosídeos, caracterizados por espectro de ação relativamente curta, atuando mais em micro-organismos gram-negativos, sendo por isso associados às penicilinas naturais, sendo administrados por via parenteral nos tratamentos de infecções sistêmicas. Desde então, vários outros estudos foram realizados, comparando esquemas alternativos com a associação considerada padrão. Este tratamento ele vem se demonstrando eficaz contra a infertilidade das fêmeas acometidas. Outro tratamento também que vem sendo utilizado são os agentes luteolíticos derivados da prostaglandina F2-alfa. Ela resulta em queda nas concentrações periféricas de progesterona, e este fato ele é seguido por um aumento nas secreções de gonadotrofinas e eventual ovulação. O tratamento terapêutico das endometrites com o uso de prostaglandina, os quais aumentariam a imunidade local favorecendo a recuperação dos animais, dependem da reação imunológica de cada animal, não respondendo de forma homogênea a todos os animais tratados. O mais indicado, no entanto, continua sendo a prevenção, que consiste em otimizar o serviço reprodutivo deste animal, promovendo a maior higiene possível e respeitar o ciclo reprodutivo, sempre utilizando o tratamento hormonal com cautela e segurança, sem esquecer do período parto e pós-parto, onde o animal está muito suscetível à entrada de micro-organismos no útero.